Shalom, Adonai, pessoal. Então a gente vai fazer um estudo de hoje, como que é o seu posicionamento, né? O posicionamento diante da circunstância difícil. Como que você fica diante de enfermidade, diante de crise de relacionamento, desemprego, escassez, o que seja. Como é que você reage a uma circunstância ruim? Então nesse estudo a gente vai trazer um exemplo e acaba sendo uma lição eterna de Davi diante de Golias. Eu acho que você vai aprender muito com o estudo de hoje. Antes de iniciar o estudo, né, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão orando por mim. Eu estou melhorando, ainda eu não estou 100%, mas já está dando para voltar. Mas ainda tenho problema na voz, sabe? Estou com uma gripe muito forte ainda. Mas a gente vai recuperando e profetizando a cura na vida da gente. E é assim que você tem que fazer na sua vida, né? Mas muito obrigado a todas as orações. Agradeço de coração. Eu ando meio ausente, né? Às vezes eu não atendo telefone, alguma coisa assim, para tentar me preservar. Mas é uma batalha. E a gente vence. Se a gente profetizar, a gente vence. Algo que você tem que aprender, que a circunstância, ela nunca é neutra. Ela revela quem você está sendo. Quando surge, né, uma circunstância difícil, ela não chega apenas para ser vencida. Ela chega para revelar o seu posicionamento. Como que você se posiciona diante de problema. Tem pessoa que fica desesperada, tem pessoa que perde a fé, tem pessoa que acha que nunca vai vencer. Então, está revelando quem você é no íntimo. Porque quando você está passando por um problema, filho, né? Você tem que entender que a realidade está mostrando como está dentro. Porque a sua realidade, estou passando por um problema de enfermidade. Foram suas emoções, seu sentimento, seus pensamentos, suas palavras que criaram essa circunstância. Só que você não percebe. Então, o que está te apresentando no espelho, eu falo espelho, a Matrix, a terceira dimensão, a sua realidade, você tem que entender que vem vindo, está sendo gerado pela sua alma. Está sendo gerado dentro de você. Então, você tem que ter esse entendimento. E tem pessoa que busca fora, então ele nunca vai conseguir vencer essa circunstância. Então presta atenção nesse estudo que ele vai te mostrar muito. Diante de uma circunstância, o que revela quem eu sou? Quem eu sou diante de algo que eu tenho que enfrentar ou estou enfrentando? Como eu me posiciono? Eu coloquei esse versículo de Amós, capítulo 5, versículo 19. Né? Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso. Ou como alguém que entra em casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O que a Amós está falando? A Amós está falando que primeiro você está lutando com uma circunstância que tem a força de um leão. Quando você começa a ter posicionamento, o inimigo, ele não vai largar a batalha. Ele vai te mandar um urso. Ele vai mandar algo muito mais forte. Só que o ataque final dele, quando você se mantém na palavra, se mantém na profetização, se mantém no verbo, ele vai te mandar a serpente. Só que a serpente, filho, ela está dentro do seu coração. São as suas palavras, são os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções na carne. Isso, para você ter o entendimento do que eu estou falando, é o pêndulo de Romanos que eu tanto falo. Se você pende para a carne, pecado adâmico, você morre. Se você pende para o espírito, você vence. O pêndulo de Romano, na realidade, ele está mostrando de qual percepção vem a sua palavra, o seu pensamento. Ela vem adâmica, você olha para a circunstância e acha que a circunstância é maior que algo, ou você pende para o espírito e se mantém firme na profetização, e aí você acaba vencendo, filho. Entendeu?
você acaba vencendo a circunstância que está diante dos seus olhos. Mas você tem que estar em espírito. Você tem que estar na percepção do verbo, não na percepção adâmica, né? O que o diabo fez lá no Jardim do Éden? Ele deu a visão, né? Ambos enxergaram. Ambos viram que o fruto era bom. Ambos viram que estavam nus. Você consegue entender? Se você andar pela percepção da vista, as suas palavras, os seus pensamentos serão da percepção de vista. Agora, se você andar pela percepção do verbo, vem do espírito, provém de Yahweh. Então você não vai mais ver a circunstância, porque você não anda mais por vista. As escrituras falam, não andamos por vista, andamos por fé. E a fé vem pelo ouvir. É muito lindo isso, filho. Quando você entende o princípio da guerra e como você tem que se manter, você se torna vitorioso. Eu estou falando aqui, eu sei que hoje tem muitas pessoas que estão em leito de hospital, porque eu visito muito hospital, e ontem eu estava no hospital, eu tive que ir no hospital ontem, e eu conversei com várias pessoas, sabe? E eu sei que vocês estão me ouvindo aqui, porque eu falei que eu ia colocar um estudo no grupo de oração. Então, não olhe para o diagnóstico, não olhe para a sua enfermidade. Olhe para Yahweh, filho. Tanto é que a realidade que está sendo apresentada diante dos seus olhos, ela já é passada. Yahweh fala que você é mais que vitorioso. Não olhe para a vista e não ande em vista. Não andemos por vista. Volta à percepção do seu ouvido. Eu estou curado em nome de Yahweh, filho. É assim que você tem que se manter. É assim que você tem que se posicionar diante dessa circunstância que está diante dos seus olhos. Isso é passado, isso não existe mais. Creia no que eu estou falando, filho. As palavras são provenientes do Espírito e são vida, porque o verbo é capaz de mudar a sua realidade. Então, a circunstância, ela nunca é neutra, né? Ela revela quem você está sendo na batalha. Quando uma circunstância difícil surge, ela não chega apenas para ser vencida, ela chega para revelar. O mesmo Golias que fez o exército inteiro de Israel tremer foi o palco onde Davi se revelou. A circunstância é a mesma, o posicionamento é que muda tudo. Concorda comigo? Enquanto Israel via um gigante impossível, Davi via um homem grande demais para errar, né? Davi olhou, viu o tamanho dele, falou, esse eu não erro. Você está vendo como que muda o posicionamento? A visão, olha a visão. Você olhar para Golias, nossa, estou com medo, né? O exército de Israel fez isso. Ele não. Ele olhou e falou, nossa, esse aí é grande, esse aí eu não erro. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter diante do que a gente está enfrentando. No caso de Davi, ele viu uma oportunidade. Será que você vê oportunidade na sua circunstância ruim? Será que você tem visão espiritual ou você tem visão adâmica? Visão adâmica? Meu pai do céu, Davi é gigante, não tem como eu enfrentar esse homem. Não tem como eu enfrentar esse homem. Né? O exército de Israel pensava assim, agora Davi não. É grande demais, eu consigo acertar. Não vai fugir do meu campo de visão, não foge da minha mira. Tá vendo o posicionamento espiritual e o posicionamento adâmico quando acha que ele é grande, ele é forte? Por isso que a gente tem que ter o posicionamento no espírito, não na carne. Na carne não. Porque na carne você vai ver Golias como grande. Será que você está olhando para a sua circunstância e achando que ela está grande? Será que você está olhando para a sua enfermidade e você está achando que ela tem poder sobre sua vida? Você tem que olhar para o Espírito, filho. Quem você é no Espírito. E no Espírito Yahweh falou, você é mais que vencedor. Ele declarou com os lábios dele. Meu pai do céu, você tem que crer nessa palavra, rapaz. Essa circunstância que te aflige é nada.
Você tem que ter esse posicionamento, você tem que ter essa fé e essa firmeza, né? O erro dos homens é medir o problema por fora, né? Olhar para a circunstância. Golias não venceu ninguém com espada, ele venceu com presença psicológica. Em 1 Samuel, capítulo 17, escolhei dentre vós um homem. Antes da luta física, Golias venceu no campo da mente. Ele ficava gritando lá. E o exército olhou. O exército de Israel, o que ele olhou? Para o tamanho do gigante, para a armadura, para a ameaça, para a probabilidade de derrota. Foi isso. Olhava lá, andava pela visão. Então, aqui também é um exemplo que o exército de Israel andava pela visão, não andava pelo verbo, filho. E recuou antes mesmo da batalha começar. Anda por vista, são adâmico, essa é a verdade, crua e nua. Então esse é o primeiro problema, o primeiro erro diante de uma circunstância difícil. Olhar para fora e esquecer quem você é por dentro. As escrituras falam, não andamos por vista, andamos pela palavra, andamos por fé. E a fé vem pelo ouvir. Andamos pela profetização. Eu posso, eu estou curado, eu sou próspero. Eu amo meus filhos, eu amo meu marido. Minha família tem saúde, minha família é próspera. Olha como que muda. Você está andando pelo verbo. Você está profetizando. Você está no espírito, filho. Você não está na carne. O posicionamento de Davi, identidade, antes da estratégia. Presta atenção. Davi não começou escolhendo pedra. Ele começou lembrando de quem ele era. O Senhor que me livrou do leão e do urso, me livrará deste filisteu. Consegue entender por que eu comecei com Amós lá em cima? Por que eu citei Amós? O Senhor que me livrou do leão e do urso, me livrará deste filisteu. Tá vendo aí? Ele está citando como é o ataque de Satanás. O ataque na mente. Porque a holografia magnética, a terceira dimensão que te apresenta na sua frente, é holográfica, filho. No tempo do Criador, você pensa, é futuro. Você profetiza, é presente. Quando a realidade surge diante dos seus olhos, é passado. Passado. Satanás não. Satanás, ele mudou o tempo. No tempo dele, no pecado adâmico, como que é? Passado, presente e futuro. Não, filho. Yahweh fala que é o contrário. Futuro, pensamento, eu posso. Presente, eu declaro, estou curado, sou vitorioso. Ele já falou que você é mais que vencedor. E a realidade que vai surgir diante dos seus olhos, que ela é criada pela palavra, pensamentos, emoções, sentimentos que você já sabe, é passado. Então a sua enfermidade agora é passado. A sua crise de relacionamento é passado. O seu desemprego é passado. A sua crise de escassez é passado. Você tem que mudar o tempo dentro de você. Quando você está no espírito, até o tempo muda. Então a coisa mais linda é que Davi, ele cita o princípio. O Senhor que me livrou do leão e do urso me livrará desse filisteu. Quem é o filisteu? Golias era um gigante, híbrido, serpente, filho. Filho de serpente. Consegue entender? Criador é demais, filho. Oh, pai. Então, Davi não se posiciona como vítima, não se posiciona como fraco, não se posiciona como improvisado. Ele se posiciona como alguém que já venceu antes, mesmo que ninguém tenha visto. Presta atenção. Ele se posiciona como alguém que já venceu antes, mesmo que ninguém tenha visto. Circunstâncias difíceis não exigem força nova,
exigem memória correta de quem você é no espírito. Retorna a sua memória, rapaz. Ou você, moça, né? Retorna. Quem que você está enfrentando? É nada. Já é passado. Nem existe na sua vida. A crise de relacionamento não existe. A crise financeira não existe, é passado. Volte para quem você é na percepção do Espírito, que é a profetização. Fecha os olhos, filho, escuta a sua oração. Oh, meu Pai, eu sou vencedor, muito obrigado. Pois aquele que tem fé, ele agradece, ele nem pede, porque ele sabe que ele já está curado. Ele sabe que a prosperidade chegou na vida dele. Ele sabe que a crise de relacionamento acabou. Ele sabe que a depressão acabou, né? Então, crê, filho, crê. Retorne. Você é mais que vencedor. Voltei, vamos lá. Golias representa o problema que quer ser mais. Então, Davi não se. Voltei, vamos lá. Golias representa o problema que quer ser maior que algo, filho, em sua vida. Golias não é apenas um inimigo físico. Ele simboliza diagnóstico, crise financeira, perseguição, medos antigos, traumas que voltam a falar alto, padrões mentais que não conseguimos saber suas origens, né? Que estão enraizados no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Golias grita todos os dias porque quer ocupar o lugar da voz dominante. Davi responde apenas uma vez, porque quem sabe quem é, não precisa discutir com o medo, entendeu? Davi responde apenas uma vez, porque quem sabe quem é, não precisa discutir com o medo. Traga a profetização do Espírito para a sua vida. A arma de Davi revela o segredo do posicionamento. Davi recusa a armadura de Saul, né? Por quê? Porque armaduras representam modelos que não são seus. Ele escolhe a funda, pedras comuns, algo que ele já dominava. Você está vendo aí? O posicionamento correto não copia estratégia alheias. Ele usa aquilo que já foi treinado no secreto. E você tem que se posicionar na sua vida da mesma forma. Às vezes você está buscando oração, você está buscando conselho alheio. Será que o conselho alheio é maior que uma oração com o seu pai? Não que você não deve conversar com pessoas próximas, mas você deve depositar confiança em algo, filho. Na profetização, na percepção do verbo. Davi não quis uma armadura física. Novamente, aqui tem outro segredo espiritual. Davi recusa a armadura de Saul. Você já tem uma armadura. Efésio, armadura de alvo. Não é? Em Efésio, não é a armadura de alvo. Você já tem uma armadura, filho. Você não precisa de nada desse mundo. Você é mais que vencedor. Você tem que ter essa certeza, filho, dentro de você. Ela tem que fruir dentro de você. Ela tem que fruir no seu pensamento. Ela tem que fruir no seu sentimento, nas suas emoções e nas suas palavras. Eu posso, eu consigo, vamos vencer, vamos trabalhar, vamos se organizar. Aí, é assim que você tem que se posicionar dentro da sua casa. A verdadeira batalha não era contra Golias. A maior vitória de Davi não foi derrubar Golias, foi não permitir que Golias definisse sua identidade. Então, diante de uma circunstância difícil, sempre existem dois posicionamentos, né? A posição de Israel, medo, análise excessiva, paralisia e espera que algo externo resolva. Aí, ó.
Quando você olhar para as escrituras da forma que eu estou falando, lê lá para você ver. O exército de Israel junto com Saul, medo. Análise. A verdadeira batalha não era contra Golias. A maior vitória de Davi não foi derrubar Golias, foi não permitir que Golias definisse sua identidade. Quando Davi corre em direção ao gigante, ele já venceu por dentro. Quem corre para a batalha já decidiu o resultado antes do confronto. Isso é maravilhoso, tá vendo? Isso é maravilhoso. Então, Davi quando correu, filho, ele já tinha vencido Golias dentro da casa dele. Eu sempre falo isso. Na hora que foi se apresentar diante do profeta, ele não foi nem chamado. E ele não teve nenhum sentimento, vamos dizer assim, quando foram chamar ele de novo, né? Chamaram ele, e não chamaram ele pela primeira vez, ele poderia ter falado, não, agora eu não vou, não me chamaram. Não, ele foi lá com toda a humildade. Porque ele está no verbo, filho, ele não está na carne. Ele não tem sentimentos baseados na vida adâmica, né? Quando chamaram os irmãos dele e ele não foi chamado, ele não anda pela vista. Aquilo nem existiu para ele. Davi não andava em vista. Por isso que Golias é formiga. Golias é uma formiga perto dele. Essa é a verdade. Golias era uma formiga perto de Davi. Posicionamento mental. Atitude mental. É o pai, por isso que eu falo. Quando eu falo leão, urso, ele está lutando dentro de você. Ele quer colocar, o inimigo quer colocar dentro de você o medo. Ele quer enraizar dentro de você o medo. É isso que ele quer fazer na sua vida. Não deixe. Eu posso, eu vou resolver. Eu vou sair dessa situação. Em nome de algo. Aí, o posicionamento é tudo na vida de um homem e de uma mulher. Não ande mais pela vista. Não admita que o inimigo faça você enxergar a circunstância. Não. Eu sei quem eu sou. É isso aí. Identidade espiritual. Não identidade do mundo. Vocês são muito grandes. Meu Pai do céu, se vocês soubessem o poder que vocês têm dentro de vocês. Meu Pai do céu. Sabe, deixa de ser escravo, sai dessa escravidão da vista. Eu posso, eu consigo, eu sou vencedor. Aí algo fala, mas, meu Pai do céu, não tenha dúvida, filho. Então, diante de uma circunstância difícil, sempre existem dois posicionamentos, né? A posição de Israel, medo, análise excessiva, paralisia e espera que algo externo resolva. Aí, ó. Quando você olhar para as escrituras da forma que eu estou falando, lê lá para você ver. O exército de Israel junto com Saul, medo. Análise excessiva. Oh, Golias é grande. Olha a armadura, olha a espada. Né? Olha o escudo. Olha a coragem batendo. Quem vai vir? Quem vai vir? E o medo, filho, o que ele faz? Ele faz a paralisia. Ele te para. Espera que algo externo resolva. Anda pela visão, crê na visão. Agora, qual é a posição de Davi? Consciência de identidade. Ele sabe quem ele é no espírito e na palavra. Memória das vitórias passadas. Confiança no invisível. Ação alinhada com quem se é no espírito, e não na circunstância e não na vista. Davi era pequeno, Davi foi zombado. Nossa, quem é esse menino? Você já imaginou a gargalhada do exército de Israel?
As pessoas, filho, podem até rir do que você está passando, mas vão ter que aplaudir, porque quando se anda no espírito, eles vão ter que te aplaudir. Lembra disso. Tenha fé. Tenha fé. Fé absoluta nele. Ande pela profetização, mude o posicionamento, eu posso, consigo, vou procurar emprego, não tenho mais enfermidade. Faça isso, filho. Faça isso sem dúvida no coração. E isso vai ser contigo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. E lembra que a circunstância, ela não muda primeiro. A posição muda. Se você está no espírito ou se você está na carne. E quando você está no espírito, filho, a circunstância é obrigada a se curvar depois. Porque vai vir a realidade verdadeira de quem é de você no espírito. Com saúde, com prosperidade, com alegria, com paz interior. Você tem Jesus Cristo e Yahshua. Ele é vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho e ele é a porta. Ele é o verbo, filho. Ele é o verbo. Ele é quem? A voz do Criador. Quem criou essa holografia? Quem criou o mundo? Foi o Criador, filho. Quando você fala, acontece. Olha como as coisas é bonita. Davi não venceu porque era pequeno, nem porque era jovem e nem porque foi ousado. Ele venceu porque não se ajoelhou interiormente diante do problema. Toda circunstância difícil é um Golias perguntando: quem você pensa que é? A resposta correta nunca é gritada, ela é vivida. Entende? A resposta correta nunca é gritada, ela é vivida. Porque se você tem pensamentos bons, se a sua profetização é boa, você vai ter uma realidade boa. Assim ela acaba sendo vivida. Entendeu, filho? Não deixa ninguém roubar isso de você, filho. Eu não sei onde você está, não sei o que você está passando, mas não deixe ninguém roubar isso de você. Não deixe. De manhã, lê Efésios, coloca a sua armadura. Você está indo para uma batalha, filho, entenda isso. Você luta com o mundo espiritual, não é o material, não. Quando a gente está falando de leão, de urso, de serpente, a gente está falando de demônios organizados. E de tipo de força. Mas a partir do momento que você colocou sua armadura, você fez profetização, não tem para ninguém, filho. Porque o verbo, que é Yahweh, declarou. Ele declarou sua vitória, filho. Isso é quântico, já está declarado. Sua vitória é certa. Só que os seus padrões mentais enraizados, que são os leão, que são o urso, que são a serpente, são padrões mentais. A nível de consciência, suas palavras, a nível de subconsciente e de inconsciente, que são os seus sentimentos, suas emoções e os seus pensamentos. Então não deixa isso tomar conta de você. Não deixa os padrões mentais ditar a sua realidade. Não. Deixa Yahweh ditar, filho, que ele já falou. Ele já fez o remédio, porque ele chama você de vencedor. A realidade é criada por palavra. Pensamentos, palavras, sentimentos, emoções. E se o verbo foi declarado a sua vitória, não tem para ninguém. Se você buscar, vai acontecer. Creia. Mas não seja imediatista. Tem pessoas que é imediata. Ele quer entrar no quarto dele, orar e consertar 50, 60 anos, talvez, de padrões mentais criados na sua alma. Não funciona assim. Claro que você pode quebrar isso em milésimo de segundo. Basta você ter fé. Mas se a sua fé não é tão grande assim, não perca a profetização. Continue. Ande pelo Espírito, mude a declaração dentro da sua casa,
Corrija seu marido também. A gente tem que tomar muito cuidado com nossas palavras. Meus filhos são prósperos, minha mulher tem saúde, meu marido tem saúde. Aí, ó, como que muda? Minha família é próspera, vamos vencer. As pessoas hoje acordam enfadadas em problema, as pessoas acordam pensando em problema. Como que você vai criar uma realidade certa, correta, próspera, com saúde, se você já acordou pensando em problema, filho? Não tem como. Tá vendo aí? Você mesmo, tá? Qual que é a palavra? Tem uma palavra para isso. Sabotando. Você mesmo está sabotando você. Aí. Seus pensamentos. Você está lá profetizando. Tenho cura, sou vencedor. Mas o seu pensamento, as suas emoções e os seus sentimentos, será? Será que eu sou vencedor? Será que eu estou curado? Porque ainda você tem padrões mentais. Mas a partir do momento que você se mantém firme, que você não deixa você mesmo se sabotar, o seu ego sabotar você, aí não tem para ninguém, filho. E algo vai invadir sua vida. Ele vai invadir, ele vai mudar sua vida. Creia no que eu estou falando. Então, quando você pega aqui Davi, que basicamente ele citou Amós, né, que ele fala de leão, ele fala de urso, e o filisteu é a serpente. É a circunstância sendo criada na frente dele, que é o que a serpente faz. Ela cria a circunstância diante dos seus olhos. Primeiro você fica ruim, o leão. Depois vem o diagnóstico, o urso. E depois a enfermidade, porque você crê, você deu legalidade. O que acontece? Aparece diante dos seus olhos. Então, Davi tinha Golias diante dos seus olhos, mas ele nunca olhou para Golias de uma forma adâmica. Se ele olha de uma forma adâmica, Golias é grande, armadura. Não. Ele olhou na forma espiritual. Esse cara é grande. Esse aí eu consigo acertar. Esse eu não erro. Muito grande, cabeçudo, olha que cabeção. Tá vendo, filho? Como que você olha para a sua circunstância? Você vê ela uma montanha? Ah, eu não vou conseguir passar. Você passa sim, rapaz. Tô falando para você que você passa. Se alguém falou que você não é capaz, você é capaz. Você não é a experiência. Lembra disso, você não é a experiência. Quando eu tinha meus filhos lá no início, que eu andava, sabe? Não tenho vergonha de falar não, filho. Eu andava de calça social e um chinelo havaiana de cada cor. E um judeu, quando eu tinha que ir lá em São Paulo, e eu passava na casa dele, e eu ia lá para almoçar, porque eu não tinha dinheiro nem para almoçar. E ele falava para mim, você não é a experiência. A esposa dele, ele era meio duro comigo com as palavras, e eu gostava dele, porque ele me animava. Você não é a experiência. Levanta a cabeça, Eduardo. Não olhe para a experiência. Você é capaz. Você é próspero. Olha de quem você é filho. Tá vendo? Ore, pede a Yahweh. Yahweh já declarou na sua vida. Ele falava mesmo com firmeza. Você não é os dois chinelos havaianos, Eduardo. É a experiência. Você não é a experiência. Você não é essa calça social e essa camisa social surrada. Você não é a experiência. Levou um tempo para mim entender. Mas quando eu entendi, filho... quando eu entendi que eu não era a experiência, que é essa holografia que apresenta diante de mim, e eu poderia mudar ela com pensamentos, palavras, sentimentos e emoções baseadas no Espírito de Jesus Cristo e Yahshua, não deu para ninguém, filho. Não deu para ninguém. Pena que ele não tá vivo mais. E hoje eu ia falar para ele que realmente ele estava certo, que eu não sou a experiência. Meu pai. Começa a caminhar. Você tem que fazer caminhada. Eu ando fazendo muita caminhada e tá me fazendo um bem. Começa a andar, filho.
Andando você pode conversar com o Yahoo sozinho. Enfrente seu problema, sabe? Mude a sua postura. Não fica andando pela vista. Se você andar pela vista, filho, você vai se identificar com a experiência. E você não é a experiência. Você é um vencedor. Você é um vencedor. E você é uma vencedora. Você é uma vencedora. Você tem que analisar a sua vida. O que está roubando minha alegria? Analisa se você acorda pensando em circunstância. Problema. Você acorda pensando nisso? Faz uma análise da sua vida. Você tem que acordar alegre. Quando você era criança, você acordava alegre. Você tomava seu café e ia brincar. Para você realmente ser um vencedor, você tem que se tornar uma criança novamente. Criança não acorda pensando em problema. E nem em circunstância. Eu falo isso porque quando eu vou lá salvar famílias que estão com ordem de despejo, às vezes tem que chamar as crianças porque elas estão brincando. As crianças menores. Isso eu acho tão lindo. Você acredita que isso, quando eu estou lá vivenciando isso, eu sento na mesa da pessoa, eu choro? Quando pergunta para os filhos e fala que está brincando. Eu falo, isso é fé. Ô pai, obrigado por ter honrado essa criança. Obrigado dessa criança não perder a casa, né? Que vai para uma outra casa. Sabe, eu sou muito agradecido a todas as pessoas que aqui já me ajudaram nesses 5 anos. Tem que agradecer, tem hora. Porque a gente já deu casa para muita gente, filho, sabe? Deu dinheirinho para lá, arrumar uma casa para eles alugar, fazer compra do mês. Nós já deu muita comida. Claro que é o poder de algo, né, filho? Que movimenta seu coração. Mas isso é gostoso, filho, sabe? Olhar para o próximo e poder ajudar. Ter essa convicção, sabe? Ô pai, como que o senhor é tremendo, né? Meu Deus, meu Ió, como eu te amo. Então, filha, nunca se identifique com a experiência. Nunca deixa ninguém fazer você ser a experiência. Você não é a experiência. Você é filho e filha de algo. A experiência é um momento difícil, é a circunstância, que já é passado e não existe na sua vida. Se posicione dessa forma, tá? Se posicione assim. É assim que você tem que se posicionar. E assim você será vencedor. Sabe? Pêndulo de Romano. Penda para o espírito e fica, sabe? E deixa pocar, deixa cair, sabe? Pensa em algo, e algo vai te resolver. E ele vai resolver, filho. Se você profetizar, se você não tiver medo, porque se você olhar para a circunstância, você vai ter medo. Por isso que eu falo, não olhe para a circunstância. Eu já tive que enfrentar a circunstância assim, que levou uma década, você acredita? Uma década. E eu venci, filho. Em nenhum momento eu vacilei, isso eu posso falar. Em nenhum momento eu tive dúvida. E seja assim, se posicione assim. Sabe? Tem essa postura. Você tem que ter essa postura. Você não pode se posicionar pela vista. A vista vai gerar medo. A vista, você fica parado. Você não é a circunstância e a experiência. Você é filho e filha de algo. E ele já decretou na sua vida. Mais que vencedor. Então, não tem para ninguém. Para quem tem fé, sabe o que eu estou falando. Para quem tem fé e quando entra num quarto e deita no chão, põe a face no chão, ele sabe do que eu estou falando. É a coisa mais linda, filho. É a percepção verdadeira. E vai se realizar na sua vida. Todo início do mês eu peço doação, sabe? Todo início do mês eu peço. Porque sempre foi esse propósito na minha vida, né? Montar um canal onde pessoas que podem ajudar os que não podem. Mas faça com equilíbrio. Porque é muita gente precisando, viu, filho? Tem pessoas que me mandam vídeo no privado, mostra a despensa, não tem nada, nada. Eu não sei como que consegue. Sabe? É difícil. Eu me coloco no lugar dessas pessoas.
geladeira lá só com a garrafa d'água, criança. São gente aqui do canal, filho. São pessoas que às vezes têm vergonha até de pedir, sabe? O marido está desempregado, as coisas não deram certo, é um monte de coisa, filho. Às vezes tem mulher que o marido deixou, vem muita coisa pra mim, sabe? Claro que eu não consigo socorrer todos, né, filho? Eu vou vendo uma cidade socorrendo. Só que sozinho, né? Eu já faço tudo, todo o meu serviço já é direcionado para isso. Mas a pobreza vem aumentando muito, filho. Muito mesmo, sabe? A gente vê, mexe com isso, quando você olha para isso, você enxerga o irmão, né, filho? E é difícil. Agora, quando você não pode, não doe nada. Por quê? Porque você tem mulher, você tem filho, tem que ser um equilíbrio. Ah, eu posso, vou ajudar. Eu acho que quem pode tem que ajudar, filho. A gente não pode olhar para esse irmão e não, como que eu posso falar? E não ver, ah, não tô vendo. Ah, eu não consigo. Desculpa, franqueza, eu não consigo. Eu vejo na rua, sabe? Eu vejo pessoas pedindo. Eu vou em hospital, eu vejo pessoas que vão lá para ficar com o doente. Muitas das vezes você começa a conversar, a pessoa não tem nem dinheiro para estar lá junto com ele. E precisa às vezes ficar, sabe? Aí você vê que tá com, assim, sem dinheiro nenhum. É difícil, sabe? É difícil. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. Tem muita gente sofrendo. E a gente não pode ficar não olhando, né? Fingindo que não existe esse mundo dessas pessoas. Existe sim, filho. E a gente tem que ter um coração pronto para ajudar. Isso vem de algo, filho. Isso é Yahweh. E eu creio nisso, tá? Então, quem puder, eu agradeço de coração. Shalom, Adonai. E agradeço a todos que me ajudam, né? Porque é muita gente que me ajuda. Eu agradeço de coração. Tem gente que não gosta, sabe? Você acredita nisso? Tem pessoas que não gostam, né? Difícil, né? Meu pai do céu, tem que ter um coração muito de pedra. Essa é a verdade. Mas estamos aí, tá? Estamos juntos, eu estou melhorando devagar. Ainda às vezes quando eu falo que eu dei uma pausa, porque me dá um pouco de falta de ar, mas eu vou conseguir, em nome de algo, né? Tudo é possível aquele que tem fé. Shalom.